Construindo uma pilha. O que é uma pilha? Uma pilha consiste em uma associação entre metais com diferentes potenciais, a qual consequentemente vai ocasionar uma reação redox, sendo esses o potencial de oxidação e o potencial de redução, com um representando o valor contrário do outro. Quanto maior o potencial, mais o eletrodo tem a capacidade de exercer aquele papel na oxirredução. Tal associação vai resultar em uma diferença de potencial, e essa é de suma importância na condução dos elétrons. A DDP representa a tensão em que a pilha vai exercer sua função, sendo essa calculada a partir de uma subtração entre o maior potencial e o menor. A pilha de Daniell é o exemplo mais antigo e simples desse dispositivo. Ela é constituída por uma placa de zinco que vai se comportar como ânodo, ou seja, doando os elétrons, e uma de cobre, que vai se comportar como cátodo, recebendo os elétrons. Seu funcionamento consiste basicamente nessa condução de elétrons, e eles são sempre na direção do polo positivo, ou seja, eles vão do zinco para o cobre. E isso vai resultar uma carga na reação. Partindo dessa ideia, entenderemos agora na prática o funcionamento de uma pilha. Para isso, realizaremos alguns experimentos. Inicialmente, iremos partir de pilhas convencionais, tentando acender uma lâmpada de LED. Utilizaremos duas pilhas AA, um LED e dois fios condutores para fechar o sistema. Com o sistema já montado, percebemos que a lâmpada acende perfeitamente, o que certifica a passagem de corrente. Vamos ver como isso ocorre? Isso ocorre porque na pilha há uma reação de oxirredução, na qual o polo negativo, denominado ânodo, oxida, perdendo elétrons, que serão encaminhados para o cátodo, polo positivo, o qual reduz. Com essa transferência de elétrons, o circuito fecha, o que possibilita o funcionamento da lâmpada. Agora que sabemos como funciona uma pilha convencional, vamos elaborar uma? De início, faremos a pilha utilizando eletrodos de mesma classe, ou seja, iguais. Para tal experimentação, usaremos zinco, cobre e ferro. Para iniciarmos o segundo experimento, em um limão, introduziremos os metais. Esses metais, teoricamente, gerarão a energia para ligar a lâmpada de LED. Agora, iremos ligar os fios. Esses fios são responsáveis pela condução dos elétrons. Será que a lâmpada irá acender? Vamos ver na prática. Para a primeira parte do nosso segundo experimento, utilizaremos dois eletrodos de zinco, um LED, dois fios condutores e um limão. Vamos ver agora como ficará montado? Com o circuito fechado, não obtivemos luz no LED. Agora, iremos substituir os eletrodos de zinco pelos de cobre. Assim como na tentativa anterior, a lâmpada continuou apagada. Por fim, repetiremos o processo com eletrodos de ferro. Novamente, a lâmpada não acendeu. Colhidos os resultados, agora partiremos para a conclusão do experimento. A hipótese mais plausível, de acordo com o observado, se baseia no fato de que, por conta de dois eletrodos serem iguais, não há diferença no potencial entre eles, portanto, não existirá corrente passando pelo circuito. Bom, agora efetuaremos o terceiro experimento. Ele consiste em associar eletrodos das diferentes classes citadas no experimento anterior, ou seja, associaremos em uma pilha zinco com cobre, na outra zinco com ferro e na última cobre com ferro. No terceiro experimento, iniciaremos a partir de um limão. Colocaremos nele os metais mistos. Esses metais, teoricamente, gerarão a energia para ligar uma lâmpada de LED. Depois, conectaremos os fios, que serão responsáveis pela condução dos elétrons. Agora, aguardaremos o LED acender. Vamos ver na prática se ele acenderá mesmo? Agora, para a primeira parte do terceiro experimento, usaremos 6 eletrodos de zinco,
6 de cobre, uma lâmpada de LED, 5 fios condutores e 6 limões. Com esses materiais, ligaremos em série os limões à lâmpada. Conforme a imagem observada, percebemos que o circuito encontra-se desligado, o que acarretará logicamente ao não acendimento da luz. Agora, com o sistema ligado, é possível observar que a lâmpada acende. Note a diferença do LED ligado para o desligado. Observe o vídeo e perceba claramente o momento em que a corrente é fechada. Uma observação é que nos vídeos é perceptível que a luz pisca. Isso se deve, pois o sistema é aberto e fechado algumas vezes para que favoreça a visualização da luz. Na segunda parte do experimento, repetiremos os materiais da fase anterior, com exceção dos eletrodos, que agora serão de zinco e ferro. Veja a imagem que ilustra a associação dos limões em série. Agora vamos dar uma olhada nos vídeos. Com isso, é possível perceber que a luz sequer acendeu, ou melhor, acendeu de maneira pouco perceptível. Por fim, na última fase do terceiro experimento, trocaremos os eletrodos anteriores pelos de ferro e cobre, como observado na imagem. Com o sistema montado, porém desligado, não haverá transferência de elétrons, o que resultará no não acendimento da lâmpada. Agora, com o sistema ligado, é possível com que a lâmpada acenda, visto que os elétrons conseguirão passar pelo sistema. Veja os vídeos a seguir para um melhor entendimento, lembrando que o sistema está sendo aberto e fechado para facilitar a visualização da luz de LED. Agora, com os resultados colhidos, vamos entender como essa pilha de eletrodos mistos funciona. Primeiramente, vamos destacar que os eletrodos são diferentes. Com isso, os potenciais serão distintos e, por consequência, resultarão em DDPs favoráveis. Portanto, o fluxo de elétrons será completo pelo circuito, o que resultará no acendimento da lâmpada. Lembre-se que a intensidade da tensão que passará irá depender da diferença de potencial dos eletrodos. Por fim, destacaremos que a energia necessária para ligar a luz do sistema provém dos elétrons que circulam. Agora, para a conclusão, vamos retomar alguns conceitos. Nas pilhas, em que os eletrodos são de zinco e cobre e ferro e cobre, quando associadas na lâmpada, usando os limões como meio condutor, pode-se observar a passagem de corrente, já que a fonte luminosa se manifestou. Isso se deve ao fato da tensão gerada pela reação de oxirredução ser o suficiente para suprir a demanda do LED. Além disso, o ácido cítrico presente no limão libera de maneira suficiente íons hidrogênios, responsáveis pelo carreamento dos elétrons, o que possibilita que a luz possa funcionar. Em uma pilha na qual os eletrodos são ferro e zinco, obteve-se uma diferença de potencial menor que as demais. Ao ligá-la na lâmpada de LED, usando o limão como meio condutor, pode-se observar uma leve passagem de corrente, resultando em uma quase imperceptível aparição de luz, já que a fonte luminosa se mostrou muito fraca.
Agora daremos início ao quarto e último experimento. Nele, iremos substituir o meio condutor, que estava sendo o limão, para agora a batata. Inicialmente, usando os eletrodos de zinco e cobre associados à batata em um sistema aberto, vemos que não há geração de luz. Porém, quando ligamos o sistema, percebe-se uma passagem de elétrons, visto que a lâmpada acende. Observem o vídeo. Quando as batatas são associadas com eletrodos de zinco e ferro e o sistema é fechado, percebemos um pequeno fóton luminoso provindo da lâmpada. Observem o vídeo. Agora, associaremos diferentes eletrodos nesse mesmo meio condutor, sendo eles ferro e cobre. Um resultado muito semelhante ao anterior observado, com a lâmpada acendendo. De acordo com os experimentos anteriores, é notável que tanto o limão quanto a batata conduzem eletricidade. Mas por que isso ocorre? Ambos os meios condutores utilizados contêm ácidos em sua composição, que, segundo a teoria de Arrhenius, liberam íons hidrogênio, que atua como carreador de elétrons. Enfim, aprendemos que todos os dispositivos abastecidos por pilhas e baterias têm sua energia provinda de reações de oxirredução. Mas o que elas têm em comum com o metabolismo celular? Para nossa surpresa, a energia de nosso corpo também é gerada através desses processos. Dentro das mitocôndrias ocorrem inúmeras reações de oxirredução, que originam as moléculas responsáveis pelo suprimento energético do nosso organismo.